Orochimaru guia Sasuke e os outros até o santuário dos Uzumaki nos arredores de Konoha. No local, o Sannin pega uma máscara e os leva até a vila, mais especificamente ao templo Nakano dos Uchihas. Orochimaru pede que todos se afastem enquanto ele coloca a máscara do Shinigami, e o deus da morte surge. O Sannin explica que para desfazer o selo, precisava que Shikifuji cortasse a barriga, mas isso exigiria um sacrifício. No entanto, permitiria que ele recuperasse seus braços selados na barriga do Shinigami. Agora com seus braços restaurados, ele poderia usar o Edo Tensei para invocar aqueles 4. Orochimaru, que havia conseguido as informações que Kabuto sabia sobre Tobi ao absorver parte de seu chakra, ordena a Jugo que dê a Sasuke o poder Sennin de seu selo amaldiçoado. Isso faz com que os espiões de Tobi deixem o corpo de Sasuke em resposta. Orochimaru imobiliza os Zetsus e executa o Edo Tensei, trocando de corpo em seguida, deixando assim Sasuke diante dos antigos Hokages revividos. Tobirama reconhece Orochimaru por tê-lo invocado novamente, enquanto Hiruzen observa e deduz cada passo que seu ex-aluno seguiu. Minato questiona como Orochimaru descobriu como desfazer o selo, e Orochimaru responde que não devia ser subestimado, pois desde que perdeu seus jutsus, teve estudado as ruínas e documentos do clã Uzumaki. Hashirama pergunta quem é Minato, e Minato responde que foi o 4º Hokage, deixando Hashirama impressionado e sugerindo que Konoha manteve estabilidade por um longo tempo. Ao saber que a Godaime é Tsunade, Hashirama demonstra preocupação com o bem-estar da vila, considerando que ele mimou bastante sua neta, que acabou herdando seu vício em jogos. Suigetsu, diferente do que pensava, acha a personalidade do deus dos shinobis bastante peculiar. Tobirama questiona se Orochimaru planejava atacar Konoha novamente, mas Orochimaru responde que não tinha mais intenção de seguir por esse caminho, revelando que estava apenas criando o cenário para o discurso de grande obstinação de Sasuke. Sasuke se apresenta aos Hokages e expressa o desejo de fazer algumas perguntas a eles. Tobirama comenta que não era surpresa um Uchiha se aliar a um canalha como Orochimaru. Sasuke pergunta ao 3º Hokage por que ele fez Itachi realizar aquilo, revelando que matou seu irmão para vingar o clã Uchiha, e em seguida Tobi e Danzo lhe contaram a verdade que decidiu se vingar de Konoha, mas precisava ouvir diretamente de Hiruzen tudo sobre Itachi. Hiruzen confirma a veracidade dos fatos e menciona que desde pequeno Itachi compreendia os ensinamentos e legados de seus ancestrais. O 3º conta que aos 7 anos Itachi já raciocinava como um Hokage, e aceitou o fardo de assassinar todo o seu clã para evitar um golpe de estado e impedir uma guerra iminente, além de se juntar a Akatsuki agindo como espião para proteger a vila, tudo sob a condição de que seu irmãozinho fosse protegido dentro de Konoha. Tobirama comenta sobre o destino amaldiçoado dos Uchiha, e declara que era de se esperar que os Uchiha planejassem um golpe de estado, pois entre o clã haviam alguns rebeldes enlouquecidos que secretamente seguiam a vontade de Madara, afirmando que o clã Uchiha é um clã possuído pelo mal. Sasuke pergunta o que o 2º Hokage queria dizer com possuídos pelo mal. Tobirama explica que os Uchiha eram uma família que valorizava o amor acima de tudo, tanto que consideraram necessário selar isso dentro de si mesmos. Quando um Uchiha experimenta o amor, todas as emoções suprimidas são liberadas de uma vez só. Se o Uchiha que conhece o amor perde alguém muito querido, o amor é substituído por um ódio ainda mais intenso, transformando completamente a pessoa. A dor de perder um grande amor ou a decepção consigo mesmo desencadeia um chakra único no cérebro, que interage com os nervos ópticos, alterando os olhos da pessoa. Os olhos que refletem o coração são conhecidos como Sharingan. O Sharingan absorve o poder do coração da pessoa, aumentando drasticamente sua força junto com o poder de seu ódio. Tobirama enfatiza que quase todos que experimentaram emoções intensas acabaram sucumbindo às trevas e ao mal. Quanto maior a escuridão, mais poderosos os olhos se tornam, até que a pessoa perca o controle, como Madara. O 2º menciona que tentou usar o poder dos Uchiha para o benefício da vila. Se eles se sacrificaram pelo bem da vila, então que assim seja. Hashirama pede a seu irmão para não falar assim, especialmente na frente de uma criança Uchiha inocente, ativando seu Mangekyo Sharingan. Sasuke afirma que não se incomoda e questiona Hashirama sobre o significado de uma vila e o propósito de ser um ninja. Ele relembra que seu irmão Itachi defendeu a vila com sua vida e morreu orgulhoso de ser um ninja de Konoha. Sasuke declara que ouvirá a resposta do 1º Hokage e descobrirá a verdade antes de decidir se vingará ou não de Konoha. Tobirama diz que Sasuke está possuído pelo mal dos Uchiha e se irrita, demonstrando seu poder com um simples gesto de levantar um dedo. Vendo a tensão criada por seu irmão, Hashirama o interrompe, deixando todos chocados ao elevar seu chakra. O 1º comenta que Sasuke teve um irmão incrível e está disposto a falar sobre a vila, embora seja uma história longa. Orochimaru destaca a urgência da situação, informando que estão no meio de uma guerra e que Madara foi ressuscitado, iniciando um genocídio contra todos os ninjas do mundo. Tobirama confirma que sentiu um chakra imenso, e Minato percebe que esse chakra pertence a Naruto e a Kyuubi, concluindo que seu filho dominou o chakra da Biju. Orochimaru lembra aos Hokages que estão sob seu controle através do Edo Tensei, e sugere que eles só poderiam ir para o campo de batalha depois da conversa. Ele declara estar ao lado de Sasuke
Sasuke e adverte que se Sasuke não ficar satisfeito com o que ouvir, não hesitará em usá-los para destruir Konoha. Tobirama, irritado, enfatiza para Orochimaru que ele não deve pensar que alguém de sua natureza poderia detê-lo, pois foi ele quem criou o jutsu do Edo Tensei. No entanto, Orochimaru restringe, recebendo um elogio de Hashirama. Tobirama percebe que o corpo de Orochimaru estava quase totalmente composto por células de seu irmão, que foram usadas para aumentar seu poder de restrição. Orochimaru demonstra preocupação com Hashirama, pois percebe que ele poderia desfazer sua prisão a qualquer momento e precisava ser cauteloso. O primeiro pede a Orochimaru que não se preocupe, pois sua prioridade é dissipar o ódio que aprisionava Sasuke. Ele afirma que não sabe qual será a decisão final do jovem Uchiha após ouvi-lo, mencionando que ignorá-lo poderia levar Sasuke a se tornar o próximo Madara. Hashirama se senta e propõe começar explicando sobre os Uchiha e os Senju para ajudar a entender a vila e o propósito de um shinobi. No momento em que um jovem Madara tenta arremessar uma pedra através de um rio, ele falha em atingir a outra margem. Logo depois, ele observa uma pedra lançada por outra pessoa cruzar facilmente para o outro lado. Ao se virar, Madara percebe que um garoto estava ali, explicando como realizar o lançamento corretamente. Madara pergunta quem era, e Hashirama se apresenta, preferindo não revelar seu sobrenome, determinando-se a mostrar que não precisava de dicas. Madara tenta lançar a pedra novamente. Enquanto observa os movimentos de Madara, Hashirama percebe imediatamente que o garoto tinha habilidades em arremessar shurikens. No entanto, ainda assim Madara falha mais uma vez em seu lançamento. Logo um cadáver é avistado no rio, e Hashirama, mostrando suas habilidades, caminha sobre a água para se aproximar. Nesse instante, Madara nota que Hashirama era um ninja. Hashirama reconhece o clã do indivíduo, e avisa que aquele local em breve se tornará um campo de batalha, e sugere que Madara volte para casa. Ele começa a se afastar, mas antes ouve Madara se apresentar, mas também sem revelar o sobrenome, seguindo a regra básica dos ninjas. Enquanto observa Madara, Hashirama sente uma estranha conexão com ele, apesar de suas personalidades parecerem tão diferentes. Ele pressente que Madara estava ali pelo mesmo motivo que o trouxe ao rio, criando uma curiosa sensação de entendimento entre eles. Mais tarde, o clã Senju ao qual Hashirama pertencia, estavam enterrando os guerreiros caídos em batalha. Beitsuma, o pai de Hashirama, comenta que assim como o clã Hagoromo, os Uchihas são inimigos dos Senju. Profundamente abalado pela recente perda de seu irmão Kawarama, de apenas 7 anos, Hashirama questiona seu pai sobre a duração da guerra e critica o sacrifício de crianças inocentes. Beitsuma o repreende severamente, afirmando que não toleraria que Hashirama desrespeitasse o sacrifício de Kawarama, alegando que este viveu e morreu como um orgulhoso guerreiro. Apesar da repreensão, Hashirama, determinado a proteger seus outros irmãos do mesmo destino, insiste em confrontar seu pai, argumentando que era injusto que adultos mandem crianças para morrerem na guerra. Ele expressa claramente sua insatisfação com o mundo dos ninjas. Irritado com a resistência do filho, Beitsuma avança contra Hashirama, mas Tobirama rapidamente se interpõe, protegendo seu irmão. 少し頭を冷やせ、柱間。 Durante a Era dos Estados em Guerra, as expectativas de vida de cidadãos e ninjas eram de aproximadamente 30 anos. A razão pela qual a média era tão baixa era o massacre de incontáveis crianças. As guerras entre os clãs continuaram, e Itama, o irmão mais novo de Hashirama, foi cercado por 5 membros do clã Uchiha. Ele chora antes de ser tragicamente morto. Quando Hashirama e sua equipe finalmente chegaram ao local, já era tarde demais, e Hashirama foi consumido pela dor. No dia seguinte, Hashirama voltou ao rio em busca de algum consolo, e foi encontrado por Madara, que imediatamente notou o abatimento em seu semblante, com lágrimas nos olhos. Hashirama confessou que seu irmão mais novo havia morrido. Ele explica que veio ao rio porque esperava que a correnteza pudesse levar embora a neblina de tristeza que envolvia seu coração. Hashirama, deduzindo que Madara também vinha ao rio por motivos semelhantes, questiona se ele tinha irmãos. Madara responde que costumavam ser 5, sublinhando a dura realidade de ser um ninja, nunca saber quando a morte virá. Ele sugeriu que a única maneira de evitar esse destino seria se os lados opostos revelassem tudo sobre si mesmos, sem segredos, e se tratassem como irmãos, compartilhando bebidas e celebrando juntos. No entanto, ele expressa ceticismo sobre a possibilidade de isso acontecer. Madara revela que ele sempre vinha à beira do rio para rezar por um futuro assim, e naquele momento finalmente sua pedra atravessa para o outro lado da margem, simbolizando seu desejo de superar a barreira entre os clãs. Nesse momento, Hashirama fica surpreso ao encontrar alguém que compartilhava de seu desejo de mudar essa era marcada por guerras incessantes. A partir daí, ele e Madara começaram a se encontrar regularmente, sempre mantendo seus sobrenomes em segredo. Durante esses encontros, eles testavam suas habilidades ninja um contra o outro e discutiam suas visões para o futuro. Em um certo dia, enquanto admiravam uma vista deslumbrante, Madara quase revela que possuía um Sharingan ao mencionar que sua visão era superior à de Hashirama. No entanto, ele logo se conteve, sentindo-se abatido, ao admitir que se fosse realmente tão bom quanto dizia ser, seus irmãos não estariam mortos. Ele expressa profundo pesar por não ter conseguido protegê-los. Observando o sofrimento
sofrimento de Madara, Hashirama lembra-se de sua própria incapacidade de proteger Itama, o que o deixou igualmente desanimado. Hashirama pergunta então se todos os irmãos de Madara já estavam mortos. Madara responde que ainda tinha o irmão mais novo e promete protegê-lo a todo custo. Hashirama cita que também tinha apenas um irmão e faz a mesma promessa. Ele então decide que ele e Madara construiriam uma vila naquele local, compartilhando a visão de estabelecer uma escola onde as crianças pudessem treinar adequadamente, desenvolver suas habilidades e se tornar fortes, além de receber missões que correspondam às suas capacidades individuais. Hashirama enfatiza a importância de ter superiores para orientar e definir os níveis de poder de cada um. A vila idealizada seria um lugar seguro onde as crianças não precisem ser enviadas para os campos de batalha. Madara apoia a ideia, e antes de se despedirem, eles combinam de jogar pedras um ao outro, as guardando para o próximo encontro. Ao voltar para casa, Hashirama foi interceptado por seu irmão, que o informou que seu pai estava chamando. Chegando lá, Betsuma revela que estava ciente dos encontros de Hashirama com o garoto, pois havia mandado Tobirama segui-lo. Com base nas informações coletadas, ele menciona que o garoto era do clã Uchiha e informa que ele havia até mesmo eliminado alguns adultos experientes do clã Senju, observando que ser tão habilidoso em uma idade tão jovem, sem dúvida era um sinal de prodígio. Hashirama compreende a gravidade da situação e admitiu que não sabia que Madara pertencia ao clã Uchiha. Ele pondera que provavelmente Madara também não saiba que ele era um Senju. Betsuma lembra ao filho da intensa rivalidade entre os clãs Senju e Uchiha. Ele alerta Hashirama que para evitar ser considerado um espião inimigo, era crucial que seu filho seguisse o garoto na próxima vez que o encontrasse, reunisse informações sobre o clã Uchiha e as trouxesse de volta. Betsuma deixa claro que se o garoto suspeitasse de algo, Hashirama deveria matá-lo. Hashirama refletiu durante a noite e no dia seguinte encontrou-se novamente à beira do rio com Madara. Madara sugeriu que antes cumprimentassem lançando suas pedras em direção um ao outro, como um gesto de saudação. Quando captam a mensagem, tanto Madara quanto Hashirama inventaram desculpas para deixarem o local. Eles haviam previamente alertado um ao outro sobre uma armadilha de seus pais. Apesar dos esforços para evitar o confronto dos clãs, não tiveram êxito, já que Betsuma e Tobirama, assim como o pai e o irmão de Madara apareceram em cena tendo a mesma ideia. Eles avançaram um contra o outro, com Tobirama enfrentando Izuna enquanto Betsuma enfrentava Tajima Uchiha. Apesar de serem crianças, os adultos focaram seus ataques nos filhos para desestabilizar um ao outro, numa estratégia para determinar o vencedor da luta. No entanto, pedras lançadas por Madara e Hashirama protegeram seus irmãos. Madara declara que não perdoaria quem quer que atacasse seu irmão, independentemente de quem fosse. Hashirama, por sua vez, repete essas mesmas palavras. Madara menciona que o sonho tolo que eles compartilharam talvez não fosse realizável, e expressa que embora curto foi agradável estar com Hashirama. Ele alega a seu pai que Hashirama era mais forte do que ele, admitindo que se lutassem naquele momento, perderiam e sugere recuar. Hashirama relutava em acreditar que Madara estava desistindo do sonho deles. No entanto, Madara explica que não queria que fosse assim, mas ressalta que seus irmãos foram mortos pelos Senju, enquanto os de Hashirama foram mortos pelos Uchiha. Ele declara que da próxima vez que se encontrassem, seria no campo de batalha, mostrando seu Sharingan pela primeira vez e rompendo sua amizade. Com o tempo, eles continuaram se enfrentando em batalhas, eventualmente se tornando líderes de seus respectivos clãs. No entanto, estavam cada vez mais distantes do sonho que compartilharam no passado. Madara tenta acertar Hashirama, que se defende e tenta contra-atacar, mas Madara se esquiva. Enquanto isso, Tobirama e Izuna lutam exaustivamente. Izuna, usando seu Sharingan, se aproxima de Tobirama e o golpeia, lançando em seguida o Jutsu Bola de Fogo, mas Tobirama se defende usando o estilo água. Aproveitando a evaporação causada pela colisão das técnicas, Tobirama atira kunais em seu adversário, mas Izuna com seu Sharingan, se vangloria de perceber facilmente o ataque. Mas para sua surpresa, Tobirama o surpreende com sua técnica de teletransporte, atingindo-o com o corte do Deus Voador do Trovão. Vendo seu irmão em apuros, Madara se aproxima imediatamente para pegá-lo nos braços. Hashirama declara que Madara não podia vencer, mas sem conseguir abrir mão do sonho que uma vez compartilharam, desiste da luta, e propõe uma aliança entre os clãs Senju e Uchiha, sugerindo que a união dos dois clãs mais poderosos poderia eventualmente cessar as batalhas. Antes que Madara pudesse concordar, Izuna intervém, citando as mortes dos colegas Uchihas pelas mãos dos Senju. Observando seus companheiros do clã caídos ao redor, Madara decide fugir com seu irmão. Diante das batalhas perdidas, alguns Uchihas começaram a desertar seu próprio clã, optando por se unir ao Senju. Em paralelo a isso, Madara passou por uma mudança drástica de personalidade ao obter o Mangekyo Sharingan Eterno. Poucos dias depois, ele retornou para enfrentar Hashirama. Tobirama perguntou por Izuna, e Madara revelou que seu irmão havia sucumbido aos ferimentos da batalha anterior, mas deixou seu legado para garantir que Madara protegesse os Uchiha. Invocando seu Susanoo, Madara avança contra Hashirama, que utilizando seu Mokuton, o paralisou e iniciou seu contra-ataque. Hashirama lançou sua técnica de pólen venenoso, pedindo a Madara que reconsiderasse suas ações, argumentando que a luta não fazia mais sentido. Irritado, Madara culpa o Senju pela morte de Izuna, liberando seu Susanoo perfeito pela primeira vez. Enquanto
Enquanto observava em silêncio, Tobirama fica impressionado. Hashirama invoca um gigante de madeira imenso, equipado com um dragão. Ele e Madara avançavam, causando um impacto devastador com seus ataques. Hashirama avança, mas Madara consegue interceptá-lo e derrubá-lo ao chão. Retirando sua espada, Madara se aproxima para atacar, porém Hashirama se recupera. Este menciona o fato de terem sido amigos e terem o mesmo sonho, ao que Madara rejeita suas palavras. Ambos chocam poderosos ataques, causando uma enorme explosão. No fim, após um dia inteiro de batalha, Madara finalmente cai pela primeira vez. Tobirama, decidido a encerrar isso de uma vez por todas, decide executar Madara. No entanto, Hashirama declara que não deixaria que Tobirama encoste nele. Hashirama comenta com Madara para terminarem essa guerra pela promessa que fizeram um dia de criar uma vila perfeita, e pergunta se não podiam voltar a ser como nos dias em que jogavam pedras juntos. Madara responde que era impossível, enfatizando que ambos não eram mais iguais, pois não tinha mais um irmão para proteger, e não podia confiar no Shinju. Hashirama pergunta como poderia convencê-lo a confiar neles, e Madara sugere que Hashirama matasse seu irmão Tobirama ou tirasse sua própria vida para ficar em Kites, e assim ganharem sua confiança. Tobirama fica bastante incomodado com essa proposta. No entanto, Hashirama estava disposto a pagar o preço, e quando estava prestes a se sacrificar, Madara intervém. Com isso, como um sonho, Uchihas e Shinjus unem suas forças, com a intenção de evitar mais sacrifícios e mortes de crianças. Eles começam a construir a vila. A vila começa a tomar forma, e Hashirama ganhava o respeito dos moradores, enquanto Madara transmitia uma sensação de frieza aos demais. Os dois se dirigem ao local onde costumavam conversar quando crianças, e Hashirama declara que a partir de agora irão transformar aquele sonho em realidade. Ele explica que o líder dos ninjas que protege a nação do Fogo nas Sombras será chamado de Hokage, e informa que o país solicitou que escolhessem alguém para representar a vila. Hashirama diz que não conseguia pensar em ninguém mais adequado do que Madara para ser o líder, e expressa o desejo de que Madara considere todos os ninjas da vila como seus irmãos, protegendo-os com toda a sua força. Madara argumenta alegando que não conseguiu proteger os Uchiha, que são seu próprio sangue, mas Hashirama, lembrando do passado, enfatiza que não havia tempo para lamentações. Ele menciona que clãs como Sarutobi e Shimura também queriam se juntar a eles, além de vários outros, e por isso precisavam dar um nome à vila. Hashirama pede uma sugestão a Madara, que então propõe Vila Oculta da Folha. Hashirama sugere esculpir um rosto gigante de Madara na encosta do desfiladeiro, como símbolo do protetor da vila. Madara sorri com a proposta, mas a conversa é interrompida por Tobirama, que chama seu irmão para uma reunião com os senhores feudais. Um clima tenso é notado na relação de Madara e Tobirama, que menciona que a escolha de indicar Madara como líder não cabe apenas a Hashirama e devia ser decidida democraticamente. Ele argumenta que todos reconhecem Hashirama como o verdadeiro fundador da vila, incluindo os Uchihas. Tobirama menciona os rumores de que quanto maior o ódio dos Uchihas, mais poderoso seu Sharingan se torna, o que os torna imprevisíveis. Hashirama não aprecia o tom da conversa e percebe a presença de alguém ao redor. Ao verificar, ele encontra e pega a folha que Madara tinha em mãos anteriormente. Finalmente, com a decisão popular, Hashirama se torna o primeiro Hokage. Madara mostra a Hashirama pela primeira vez o monumento de pedra, passado entre os Uchihas por gerações, mencionando que nunca tinha sido revelado a alguém de fora antes. Ele enfatiza que o texto especial requer um doujutsu para ser decifrado e comenta que até onde conseguiu entender, diz que em busca de estabilidade, um deus foi dividido em Yin e Yang, e a interação dessas duas forças opostas deu origem a tudo o que existe na natureza. Madara entende isso como uma verdade universal, sugerindo que quando duas forças opostas se unem e cooperam, a verdadeira felicidade podia ser alcançada. No entanto, ele insinua que há uma outra interpretação oculta. Compreendendo o significado por trás das palavras de Madara, Hashirama comenta que lidaria com Tobirama, afirmando que não podia liderar sem Madara. Ele pede a Madara que o ajude como o braço direito do Hokage, e como um irmão, enfatizando que as pessoas eventualmente o entenderiam. Hashirama promete que quando isso acontecer, Madara se tornará o segundo Hokage. Cético quanto a isso, Madara responde que após Hashirama, Tobirama provavelmente se tornaria o Hokage. Ele revela que, sabendo disso, considerou sair da vila com os outros Uchihas, mas nenhum deles o apoiou. Madara menciona sua frustração por não conseguir proteger seu irmão mais novo, e por não conseguir cumprir a promessa que fez a ele de proteger o clã Uchiha, pois nem mesmo o próprio clã confia nele. Ele cita o fato de Hashirama o chamar de irmão, e questiona-se pelo bem da vila, quem Hashirama seria capaz de matar, Tobirama ou ele. Hashirama fica sem palavras diante da pergunta de Madara, que afirma estar deixando a vila para seguir outro caminho. Ele argumenta que percebeu que a cooperação muitas vezes leva a conflitos silenciosos, sugerindo que é melhor encarar o mundo como um entretenimento. Madara diz que apenas Hashirama é capaz de lutar de igual para igual contra ele,
e que estava ansioso pelas futuras batalhas que travarão até alcançar seu verdadeiro sonho. Intrigado, Hashirama questiona o que Madara queria dizer com esse sonho verdadeiro, pois acreditava que tudo o que desejavam estava se tornando realidade naquela vila. Madara responde que Hashirama não conseguia ver, pois esse sonho vai além das realizações atuais. Hashirama tenta compreender seu amigo, mas Madara declara que ele nunca entenderia, e é inútil tentar convencê-lo do contrário. Ele afirma que Hashirama sabe que ninguém poderia pegá-lo desprevenido, e assim parte da vila. Mesmo sem seu amigo ao seu lado, Hashirama nos explica que o sistema de vilas, implantado através da aliança entre as famílias Shinju e Uchiha, foi venerado e copiado por todo o mundo. Assim, no país do raio, foi formada a Vila da Nuvem, liderada pelo Raikage. No país da Terra, surgiu a Vila da Pedra, liderada pelo Tsuchikage. No país da Água, a Vila Oculta da Névoa foi liderada pelo Mizukage. Finalmente, no país do Vento, a Vila da Areia era liderada pelo Kazekage. Além das grandes nações, até países menores adotaram esse sistema. Assim, o sonho de Hashirama e Madara se realizou. As crianças ninjas estavam aprendendo e brincando, em vez de batalhar. No entanto, como se quisesse destruir esse antigo sonho, Madara retornou para atacar Konoha, e como se não bastasse, utilizou a Kyuubi como arma de guerra. Hashirama, por sua vez, prendeu a Biju com seu dragão de madeira. No entanto, a besta lança uma Bijudama a queima-roupa, que o primeiro Hokage conseguiu parar e devolver em seguida. Porém, Madara protege a Kyuubi com seu Susanoo, causando uma explosão devido à colisão. Quando a poeira se dissipa, vemos a raposa envolta no Susanoo de Madara, enquanto Hashirama saiu ileso graças a um jutsu de proteção de madeira. Madara desfere um ataque de espada, que é paralisado por Hashirama, que decidiu atrair o adversário para longe com a intenção de proteger o terreno onde lutavam. Madara o persegue e faz a Kyuubi lançar novamente uma Bijudama. Hashirama então invoca os 5 portões para mudar a trajetória do ataque. O primeiro tenta convencer Madara a reconsiderar suas ações, mencionando que não queria matá-lo. Madara, porém, declarou que estava onde queria estar e avança. Usando a arte eremita, Hashirama invocou o elemento madeira para executar o jutsu das 10.000 mãos, avançando contra Madara e causando uma enorme explosão. O Susanoo da raposa foi removido com o ataque de Hashirama, que conseguiu capturar a Kyuubi como se fosse um bichinho de estimação, atirando do controle de Madara e fazendo a besta desmaiar. Madara e Hashirama se enfrentam corpo a corpo, lutando até quase se esgotarem, e então avançam novamente. Madara aparentemente derruba Hashirama, o que o faz acreditar ser o vitorioso desta vez. No entanto, Hashirama, revelando-se um clone de madeira, aparece por trás e empala Madara com sua espada. Ele comenta que o sonho que conseguiram realizar é o que ele queria proteger. Hashirama afirma que não perdoará aqueles que tentarem prejudicar Konoha, mesmo que sejam amigos, família ou até mesmo seus próprios filhos. Madara, derrotado, cai de joelhos e observa que Hashirama estava justificando os meios pelos fins. Ele adverte que isso eventualmente levaria Konoha à escuridão. Com isso, a batalha chega ao fim, com Madara ficando fora de combate. Voltando ao presente, Hashirama menciona que não sabia quem trouxe Madara de volta à vida, mas lembra-se claramente de ter matado seu amigo naquele dia em prol da vila. Ele cita que junto a Madara criou Konoha buscando unir os clãs e manter a ordem no meio do caos, mas isso acabou gerando a escuridão que Itachi teve que enfrentar sozinho. O primeiro admite que talvez Madara estivesse certo no final, e assume a responsabilidade por ter contribuído para essa situação. Curioso sobre os detalhes do atual plano de Madara para eliminar todos os ninjas do mundo, Hashirama ouve sobre o Tsukuyomi infinito. Sasuke explica que esse genjutsu aprisionaria a todos, reduzindo ao nada tudo que Itachi, Hashirama e outros tentaram proteger. Sasuke reconhece que Itachi herdou a vontade de Hashirama, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, e que apesar de tudo que Itachi enfrentou, ele morreu orgulhoso de ser um ninja de Konoha, algo irônico para Sasuke, que comenta que no fim das contas, o ninja que mais compreendeu Hashirama foi um Uchiha. Tobirama menciona que Itachi não foi o único a transcender as limitações do clã. Ele cita seu antigo subordinado, Uchiha Kagami. Tobirama explica que tanto Itachi quanto Kagami conseguiram superar as barreiras do clã Uchiha e se dedicaram integralmente à proteção da vila. Ele lembra que Hashirama acreditava que a criação da vila poderia substituir os métodos tradicionais dos clãs, mas reconhece que essa visão era simplista. Tobirama reforça que seu dever como segundo Hokage sempre foi proteger e fortalecer a vila. Hiruzen comenta que Shizui, amigo próximo de Itachi, era descendente de Kagami. Ele destaca que muitos ninjas, incluindo ele próprio, adotaram a vontade do fogo propagada pelo primeiro Hokage. No entanto, o terceiro admite que falhou em dar continuidade ao trabalho de Tobirama para fortalecer a vila, e que sua incapacidade acabou permitindo que as sombras da vila fossem manipuladas por Danzo. Sasuke, em resposta, revela que também matou Danzo por vingança, e cita que em seus últimos momentos, Danzo afirmou que protegeria a vila a qualquer custo, mesmo que precisasse usar métodos corruptos. Hiruzen reconhece que suas ações como Hokage foram repletas de erros e assume a responsabilidade pelo que está acontecendo agora. Minato também se culpa, dizendo que se não tivesse morrido, poderia ter encontrado uma maneira diferente de evitar o golpe de estado planejado pelos Uchihas. Refletindo sobre as palavras de todos e lembrando dos sacrifícios
sacrifícios de seu irmão, Sasuke decide o que fará a seguir. Determinado a garantir que o legado de Itachi e os esforços pela paz de Konoha não tenham sido em vão, ele resolve ir para o campo de batalha. Do lado de fora, enquanto todos se preparavam para partir, Suigetsu, que não tinha interesse em participar da guerra, tenta fugir. No entanto, é interceptado por uma furiosa Karin, que após escapar de sua cela, conseguiu localizá-los ao sentir o chakra de Sasuke. Karin, com raiva, declara que nunca perdoaria Sasuke pelo que ele fez com ela. No entanto, quando Sasuke se desculpa, ainda que brevemente, ela começa a se abrandar. Aproximando-se, Karin começa a relatar o ocorrido com Sasuke a Orochimaru, mencionando como ele a traiu. Orochimaru, por sua vez, comenta que Sasuke fez o mesmo com ele, mas que agora os dois estão do mesmo lado. Ele sugere que esta era a oportunidade perfeita para Karin colaborar também. Incapaz de resistir à tentação, Karin acaba cedendo. Tobirama, observando, deduz pelo chakra e cabelo vermelho de Karin que ela pertence ao clã Uzumaki. Enquanto isso, Hiruzen se aproxima de Orochimaru e pergunta por que ele decidiu apoiar Sasuke, apesar de antes ter desejado destruir a vila. O Sannin explica que durante seu tempo dentro de Kabuto, percebeu que Kabuto estava tentando imitar sua vida, buscando possuir tudo, mas falhou. Orochimaru afirma que agora estava interessado no caminho diferente que Sasuke escolheu, pois ao contrário de Kabuto, Sasuke optou por não seguir seus passos. Com todos os preparativos concluídos, eles partem para o campo de batalha, prontos para a guerra definitiva. やっと息子に会える。待ってろよ、まだ